Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Uma das maiores novidades da tutela coletiva, do processo coletivo, como queiram, que veio com o pacote de crime, que é o acordo de não persecução civil. Acredite ou não, deve cair pelo menos uma questão sobre o tema em algum momento do concurso de vocês. Não se enganem, porque é um dos temas mais falados hoje no âmbito do Ministério Público. Tá? Diversas resoluções vêm sendo editadas, inclusive o MP de Minas tem resolução sobre o tema, então a gente tem que ter cuidado porque é um tema realmente que causou um certo alvoroço aí nos colegas de tutela coletiva. E nos demais blocos eu vou tratar com vocês dos temas que são também muito cobrados em prova, que são as questões recentes na jurisprudência. Fechado? Então vamos começar aí com o acordo de não persecução civil. De cara, abram, por gentileza, no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Que a gente vai pensar daí os principais pontos sobre o tema e já vou apresentar a vocês o principal problema desse tema. Se você analisar com cuidado devido, melhor dizendo, a redação do artigo 17, parágrafo 1º, vai ser fácil notar que ele é deveras lacônico, porque ele só permite a celebração do acordo de não persecução civil. E para nossa surpresa, o legislador colocou assim, observando o procedimento descrito nesta lei. O detalhe é que o artigo 17A, que trazia todos os requisitos, os pressupostos e o procedimento inerente, foi vetado pela Presidência da República e recentemente o Congresso Nacional manteve estes vetos. Ou seja, nós só temos essa frase para trabalhar. E é por isso que torna tão dificultosa aqui a nossa tarefa. E por isso que eu repito, é uma grande questão para cair em prova. Primeiro ponto a ser tratado. Eficácia temporal dessa previsão. Olha só o cuidado. Quando veio essa modificação permitindo o acordo de não persecução civil, vocês lembram como era a redação anterior? Havia uma vedação expressa para a realização de conciliação, acordo ou transação na seara da improbidade administrativa. Havia, repito, uma vedação expressa para a celebração de acordo, conciliação ou transação na seara da improbidade administrativa. Portanto, nem era possível, isso bem no início, assim que surgiu a lei, nem se cogitava qualquer tipo de solução consensual na seara da improbidade. Houve uma evolução legislativa, houve a medida provisória 703 de 2015, que revogou expressamente esse artigo 17, parágrafo 1º, porém, essa medida provisória não foi convertida em lei. Então, repristinou-se a redação anterior. A doutrina que foi sendo cunhada ao longo do tempo, mormente após a edição e a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou a sustentar a possibilidade de conciliação na seara da improbidade administrativa, com base nos artigos 3º, parágrafo 2º e 174, todos do Código de Processo Civil. Fundamento dessa tese. Fundamento. Olha, a diretriz do novo CPC é a busca pela solução consensual. Ademais, o artigo 36, parágrafo 4º da Lei de Mediação, que é que é contemporânea ao CPC, a Lei de Mediação, ela deixa clara a possibilidade da solução consensual ocorrer também na seara da improbidade administrativa. Então, diante desse contexto legislativo, muitos autores passaram a sustentar a possibilidade da solução consensual na seara da improbidade.
veio a resolução 179 do Conselho Nacional do MP e de forma expressa permitiu a celebração do TAC na seara da improbidade. Então percebam que apesar dessa novidade, que veio com a nova redação do 17, parágrafo 1º, já havia aí um movimento doutrinário no sentido de admitir a solução consensual na seara da improbidade. Fechou? E aí vai surgir o problema pra gente, que pode ser uma questão de prova para vocês. Pode ser celebrado o acordo de não persecução civil nas ações que já estavam em curso quando da entrada em vigor? Eu, particularmente, não vejo nenhuma vedação a priorística. Não vejo nenhuma vedação a priorística. Até porque o STJ recentemente admitiu a celebração do ANPC, vou usar aqui a sigla, né? A celebração do ANPC, inclusive na esfera recursal. Ora, se há possibilidade de ser celebrado na esfera recursal, qual é o problema de ser celebrado ao longo de um procedimento que ainda está em curso no primeiro grau, mas cuja inicial foi distribuída antes dessa vigência? Eu não vejo nenhum problema. Fabrício, mas não seria uma aplicação retroativa de norma? Não. Seria nada mais, nada menos do que a aplicação imediata de uma nova regra processual. Então não vejo nenhum problema. Poder-se-ia celebrar um ANPC após a sentença condenatória transitada em julgado? Eu acho complicado. Eu acho complicado porque aí você afastaria a coisa julgada. Eu acho um pouco complicado, ficaria um pouco mais complexo. Nada obstante, pode ser celebrado um acordo, por exemplo, se foi aplicada somente uma multa civil, se foi aplicado o ressarcimento erário, nada impede que você formule um acordo ali, mas não seria NPC, mas você pode celebrar um acordo para trabalhar prazo, forma de pagamento, mas aí não seria ANPC, porque na essência qual é a ideia? Perceba o nome, acordo de não persecução civil, ou seja, é um acordo para evitar o exercício judicial daquela pretensão. Então é um acordo para evitar o exercício judicial de uma pretensão. Fechado? Então fica aqui essa ideia. Então vale a pena você ter essa ideia na sua mente. Fechou? Pois bem. Segundo ponto que eu reputo relevante aí dentro do ANPC. Quem pode celebrar o ANPC? Quem pode ser legitimado para a propositura do ANPC? Na minha visão, e na visão da maioria das resoluções, na verdade, praticamente todas as resoluções que tratam do tema, ainda não tem do CNMP, mas tem dos demais MPs estaduais e da doutrina, somente MP e Fazenda Pública. Eu nem colocaria Fazenda Pública, eu colocaria pessoa jurídica interessada, eu acho que é até mais técnico. Qual é a ideia que eu vou propor a vocês? Só quem ostenta legitimidade ativa para o exercício da pretensão judicial decorrente da prática do ato de improbidade administrativa é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. São só esses dois que ostentam legitimidade. Portanto, se são só esses dois que ostentam legitimidade, só esses dois legitimados que poderão celebrar o ANPC. Agora, detalhe. Se porventura eu, promotor de justiça, e vocês, futuros promotores, quiserem celebrar o ANPC, vocês podem ou devem ouvir a pessoa jurídica interessada. Na minha leitura, tem que ter participação obrigatória da pessoa jurídica interessada. Em quais termos? Olha a ideia que eu vou passar para vocês. Não significa anuência, não significa aquiescência. A pessoa jurídica interessada, isso não vai ser requisito óbvio de validade, a pessoa jurídica interessada, ela não terá essa, digamos, hierarquia sobre o MP.
olha, MP, só vou deixar você celebrar esse acordo se eu concordar com os termos. Não. A ideia que eu quero passar para vocês é participação. Ou seja, eu, promotor de justiça que presido aquele inquérito civil, tenho que notificar a pessoa jurídica interessada para dar-lhe ciência daquele acordo e abrir prazo para que ela faça as suas considerações. Tranquilo? E o mesmo vale quando a pessoa jurídica interessada quiser celebrar o ANPC, só que tem uma diferença. Se a pessoa jurídica interessada quiser celebrar o ANPC, tem que ter participação obrigatória do MP em um sentido um pouco diverso. Reparem, olha o meu raciocínio. Se for ajuizada a ação de improbidade pela pessoa jurídica interessada, não haverá intervenção obrigatória do MP como custos iuris? Sim, haverá intervenção obrigatória do MP como custos iuris. Portanto, se a pessoa jurídica interessada optar por uma via diversa da via judicial, ela também tem que ter a intervenção do MP como custos iuris. E aí o MP pode opinar em sentido contrário. Tudo bem? Fechado? Bom, diante disso já surge um outro problema, que o legislador também não resolveu. Qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução civil? Qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução civil? A doutrina que já escreveu sobre o tema, e eu me incluo entre essas pessoas, a doutrina já sustenta que o ANPC é um negócio jurídico processual. É um negócio jurídico processual, ou, como queiram, negócio jurídico pré-processual. Por que pré-processual? O próprio nome faz supor. Se é um acordo para o não exercício judicial de uma pretensão, significa dizer que esse acordo vai ser celebrado antes do exercício dessa pretensão. Ficou clara a ideia? Pois bem. E o que isso nos informa? Se eu afirmo para vocês que é um negócio jurídico processual, e vai ser, claro, um negócio jurídico processual típico, então eu tenho que lembrar dos artigos 190 e 200 do Código de Processo Civil. Daqui a pouco a gente vai voltar neles, mas já deixa isso na sua mente. Fechou? Os autores mais, digamos, culturalmente providos, como o professor Antônio do Passo Cabral, que para mim é um dos maiores gênios que a gente tem hoje em processo civil, o professor Antônio Cabral deixa muito clara a ideia de que o ANPC, e eu concordo com ele, não há como discordar nesse ponto, que o ANPC é, na verdade, um pacto de non petendo. Ou seja, nada mais é do que um acordo para o não exercício de uma pretensão. Perfeito. Agora, isso pode ser usado pelo réu que for eventualmente processado. Então, repara aqui a ideia. Eu celebro com um determinado investigado um ANPC. Olha, investiguei aqui nesse inquérito civil, verifiquei que há a prática do ato de improbidade, celebro com esse agente público ou com essa pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, beneficiária do ato, celebro com ele o ANPC. Tudo bonitinho ali, assinamos, perfeito, surtindo seus efeitos normalmente. A despeito da existência desse ANPC, eu promovo a ACP de improbidade. Opa, o que esse camarada vai fazer de forma imediata? Ele vai objetar essa pretensão. Ele vai dizer o seguinte, olha, o Ministério Público celebrou comigo aqui um acordo assumindo a obrigação de não exercer judicialmente essa pretensão. Então perceba, não faz sentido eu ser processado por esse ato. Claro, ele vai aduzir isso em sua resposta, em sua peça de resistência, ele vai aduzir isso. Tranquilo. E aí vem a minha pergunta. Portanto, na seara processual, qual deve ser considerada
a natureza jurídica do ANPC. Portanto, na seara processual, qual deve ser a natureza jurídica do ANPC? Professor, mas você acabou de falar que é um negócio jurídico processual ou pré-processual? Sim, mas eu quero trabalhar dentro da relação jurídica processual. Como que eu vou interpretar o ANPC? De um lado, e eu não discordo, de um lado há quem sustente que o ANPC deve ser analisado como se fosse uma condição genérica para o exercício da ação. Seria, na verdade, estudado dentro do interesse processual ou de agir. Dentro do interesse processual ou de agir. Por outro lado, há quem sustente que seria um pressuposto processual negativo. De toda sorte, sendo um requisito para a admissibilidade da inicial, o que vocês não podem esquecer? O juiz não pode conhecer de ofício. A parte tem que ventilar. Ok? Outro detalhe. Posso afirmar que o ANPC é um título executivo? Posso. Posso afirmar que é um título executivo extrajudicial. Tá? Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público é um título executivo extrajudicial. Podem as partes submeter à homologação judicial? Podem. Não tem vedação para isso. Não há uma obrigatoriedade, mas não há vedação. Fechado? E daí vem o meu ponto. Haverá controle judicial do ANPC? Ou seja, celebro um ANPC com um determinado investigado. Eu tenho que submeter isso à homologação judicial? Minha resposta, não. Eu aplicaria aí o artigo 200 do CPC. O ANPC, como um bom negócio jurídico-processual, surte os seus efeitos de forma imediata. O órgão jurisdicional pode exercer controle de validade. Mas essa minha afirmação, ela vale para o ANPC celebrado fora da relação jurídica processual. Se o ANPC for celebrado no bojo de uma relação jurídica processual, se for celebrado no bojo de uma relação jurídica processual, aí, meus caras, não tem jeito. Aí tem que ter homologação judicial. Fechado? Um ponto que é extremamente polêmico na doutrina. Já é extremamente polêmico na doutrina, hein? Celebrado o ANPC pelo promotor de justiça, haverá necessidade de sua submissão ao reexame necessário pelo órgão colegiado superior? Haverá a necessidade da sua submissão ao reexame necessário pelo órgão colegiado superior? Praticamente todas as resoluções dos MPs estaduais, praticamente todas, prevêem o reexame necessário pelo órgão colegiado superior. Eu discordo. Por dois motivos básicos. Primeiro, nenhum negócio jurídico processual pode ter a sua eficácia condicionada ao reexame de algum outro órgão, porque isso vai de encontro à essência do próprio instituto. E dois, nas leis orgânicas não há esta atribuição fixada para o Conselho Superior do Ministério Público. Fechado? Outro ponto que também é de intensa polêmica. Quais as sanções que podem ser objeto do ANPC? Quais as sanções que podem ser objeto do ANPC? Não se engane, se forem sanções patrimoniais, multa civil, ressarcimento erário, zero debate, não tem discussão. Todo mundo está de acordo que o aspecto patrimonial pode sim ser celebrado. E aí você pode incluir a reversão dos bens. Por exemplo, se eu desvio um bem móvel como agente público para o meu patrimônio, eu tenho o dever de devolver esse bem. Então, esse ponto também é patrimonial, não tem problema nenhum. Os problemas vocês vão encontrar na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na inabilitação. Isso sim tem polêmica. Tá? Em uma prova objetiva, eu iria pela posição mais conservadora, no sentido de que não seria possível só os aspectos patrimoniais. Tudo bem? Numa prova subjetiva, aí você poderia fazer a sua digressão e abordar a divergência.
Tudo bem, senhores? Então no próximo bloco a gente continua.